Então, a pergunta que fica para todos nós é: por que jejuar? Né? Por quê? Quais são os benefícios do jejum? Por que alguém deveria ir atrás dessa Bom, em prática? primeiro lugar, antes de entender como ele funciona e o resultado, porque é uma orientação bíblica. A gente não pode chamar de um imperativo, claro, que só tinha no Velho Testamento um dia anual, o dia da expiação. Quem não jejuasse, a Bíblia dizia ser eliminado do meio do povo. O Novo Testamento não tem um imperativo jejuai, não tem orai e outras coisas. Mas, em Mateus 6,16, Jesus diz quando jejuar, ele não falou se. Então, ele não tratou o jejum como opção. Aliás, John Wesley, eu gosto de um comentário que ele faz sobre o Sermão do Monte, e diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que o orientado faça aquilo que ele está orientando. Então, por que Jesus explica como jejuar se ele não quer que jejua? E, no mínimo, se ele não deu ordem, ele manifestou expectativa. E se nós o tratamos como Senhor, a mera sinalização de que ele espera algo de nós tem que ter o mesmo peso do mandamento. Em Lucas 5,35, Jesus diz, eles vão jejuar. Jesus não jogou o jejum para o Velho Testamento, para a lei, como alguns estão dizendo. Ele diz, depois que o noivo for tirado, ele falava dele, que é o tempo que ele está agora, né? Que eu for assunto aos céus, até a minha volta, a minha ausência, eles vão jejuar. Então, primeiro tem que fazer. Agora, se eu entendo ou não, o resultado não vem pelo entendimento, ele vem pela prática. Ok. Então, isso eu acho importante. Por quê? O que eu entendi, pois, nesse livro, em janeiro de 22, foi a compreensão de resultados que eu tinha antes de compreender o que eu escrevi aqui. Mas o resultado estava lá. Por que eu estou dizendo isso? Em Marcos 4, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem saber como. A semente não brota pelo tanto que eu e você entendemos de germinação. Ela brota se a gente plantar. Se o seu engenheiro agrônomo, especializado em germinação, e essa turma tem muitos lá no Paraná, que os caras são top, é uma potência agrícola. Mas o cara não planta, a semente dele não dá resultado. Então, quer dizer... Eu sou um leigo e planto, a minha vai brotar. Entendi. Né? Então, assim, o jejum dá resultado para quem faz, não é para quem sabe. Só que a sua pergunta é importante em que sentido? Não é para determinar se a gente jejua ou não, mas é para servir de estímulo. Gente, vamos cair para dentro. Né? Se a gente entender quais são os resultados, o porquê, pode estimular. Então, nesse sentido, eu acho que a Bíblia também revela informação, não para a gente colocar em xeque. Jesus tinha ou não tinha razão? É lógico que ele tinha. Mas é que essas coisas vão, de fato, nos encorajando. Então, falando de uma forma prática, o jejum na Bíblia tem um propósito primário e tem vários secundários. Eu acho que não distinguir essas coisas tem levado muita gente a se perder no processo. Por exemplo, um dos propósitos que eu já vou classificar antes de secundário. Josafá está diante de uma batalha que parece impossível. Ele convoca o povo por jejum. O jejum aparece em muitas situações emergenciais na Bíblia, crises. Então, e eu digo para as pessoas, situações extremas requerem medidas extremas. O povo jejua, tem um livramento, a vitória. Esdras 8, 21 a 23. Ele convoca as pessoas para jejuar buscando proteção. Salmo 35, 3. Davi diz, eu jejuar pela enfermidade de outros. Alguns pegam esses casos e falam assim, momento de emergência, de aflição, dificuldade para jejuar. Eles criaram uma doutrina. Aliás, eu sei de denominações que ensinam que o jejum é só para essas horas. Mas você não pode limitar o que a Bíblia fala do jejum só a isso. Então, por exemplo, o dia da expiação era um dia de jejum, porque o jejum era para arrependimento. Como nos dias do profeta Samuel, o povo jejua para arrependimento. Mas você também vai ver na Bíblia jejum para consagração. Okay. O do arrependimento e da consagração, os dois estão lutando contra o pecado. Mas do arrependimento, ele quer vencer o pecado que já o derrubou, para começar de novo, e o outro quer vencer o pecado que pode derrubá-lo, para ele não ter que jejuar como o primeiro. Então, os dois são parecidos, mas não são exatamente iguais. Agora, o que todos os propósitos, então, que a gente pode enumerar vários na Bíblia, Daniel inclui o jejum na intercessão. Tem conseguido alcançar muito mais gente com essa verdade. Então, uma das coisas que eu tenho entendido, no ano passado, um gigante espiritual aí da nossa nação, que eu e você respeitamos, ele falou, Subirá, você acha que é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. Posso te fazer algumas perguntas? E nós tivemos uma conversa bem interessante. Uma delas, ele falou, o que tem te movido? Aí, com tanta sede no pote, com tanta frequência, intensidade, recorrência ao jejum, jejuns prolongados, esse ritmo que você está. Eu já estava num jejum prolongado quando nós tivemos a conversa. Falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, eu ia te dizer que eu queria o sobrenatural.
E na época era isso mesmo. Não Você queria um queria ver o ministério. poder de Deus. Não queria um ministério baseado no braço do homem. Eu queria ver Deus fazendo. Eu queria ver sinais. Eu queria ver prodígios. Eu tinha uma insatisfação dentro de mim no sentido de ver um sistema que parece, poxa, a obra de Deus é feita só no braço. E o jejum, de fato, tem sido um recurso de acesso a experiências extraordinárias, a conquistas extraordinárias. Mas com o tempo eu fui entendendo verdades e eu falei, hoje a minha resposta é outra. E a minha resposta para ele foi a seguinte: a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara parecida com a sua e falou assim, me fala mais disso. Eu falei, pastor, eu vou tentar explicar isso assim. Quando você entra num jejum prolongado, seu paladar fica aguçado. Eu acho que tem a ver com a desintoxicação, tem a ver com o não bombardeio tão intenso de sabores do dia a dia. Mas, por exemplo, a turma fala, água não tem gosto. Eu falo, quem faz jejum prolongado discorda. Uma água com pH mais alto, você sente ela mais salobra. Dependendo da água que eu provo, eu já vou olhar a composição. Eu falo assim, que tem mais mineral, o gosto é metálico. Né? Então, assim, dependendo do estado que eu estou, o gosto da água muda muito. E tem hora que, para manter o nível de hidratação que o meu médico que me acompanha nos jejuns prolongados, quer deixar isso claro, eu só faço com acompanhamento médico, não só para proteger minha saúde, a gente quer estudar, quer aprender, e para proteger os outros, dizer, olha, não estão mandando você fazer loucura.